O terceiro princípio estratégico que nos ensina o Santo Padre Papa Francisco é que a realidade é mais importante do que a ideia. Isso é uma coisa que a gente já viu bastante ao longo desse curso, né? Vários dos exercícios que a gente fez, inclusive, eram focados nessa questão que eu tratei, para a gente ver como é que a doutrina é uma coisa interessante, né? Eu tratei isso como o perigo da ideologia. Por quê? Porque isso que o Santo Padre explicitou no Evangelho Gaudium é uma coisa que já estava presente na doutrina social da Igreja, como tudo. É a tônica inconsútil de Nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação se concluiu com a morte do último dos apóstolos. A partir daí a gente encontra corolários, a gente encontra coisas que são dedutíveis dessa revelação que ocorreu 2000 anos atrás. Isso é uma coisa dedutível. Era uma coisa dedutível por quê? Porque o Verbo se fez carne. Gente, o que quer dizer isso? O Verbo. A gente poderia até dizer, limitando extremamente, fazendo uma caricatura da belíssima realidade que é a encarnação do Verbo, que a ideia se fez realidade. O Verbo, a palavra criadora de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tornou-se um homem que anda, um homem que sua, um homem que come. Os discípulos, depois da ressurreição, acharam que era um fantasma, que era um ser quase ideia, né? E o que Nosso Senhor fez? Sentou e comeu. Então, a gente tem na fé cristã, a gente tem essa preponderância da realidade, da carne, do pão, queijo. O Verbo se fez carne. Se a gente for ver, né, sei lá, para os budistas é o oposto. O ideal seria acabar a carne, tudo se fazer verbo. Tudo se fazer ideia. Acabar com isso, acabar com toda a criação. A gente não, é o contrário. A criação é magnífica, foi Deus que fez. O próprio Deus entrou na criação, o Eterno entrou no tempo. Então a realidade é sempre mais importante do que a ideia. A ideia, no caso, é como o Santo Padre chama o que ele define também como elaborações conceituais. No século passado e no século retrasado, essas elaborações conceituais foram colocadas acima da realidade. É o pensamento ideológico da modernidade, que agora está acabando, mas como toda coisa que está acabando, acaba atirando, né? Então a gente está vendo aí o comunismo tentando se reerguer, o capitalismo selvagem tentando aparecer, as coisas mais loucas tentando ganhar força, porque justamente estão acabando, estão agonizando, então a gente começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Mas isso é um troço que fez um estrago danado. As pessoas pegarem e pensarem, não, a sociedade perfeita é uma sociedade sem classes, é uma sociedade em que o governo só proporciona justiça, nem isso. É uma sociedade em que a raça superior está acima de todas as outras. Nego bolava uma sociedade ideal e daí saía tentando encaixar cubinhos em buracos redondos ou bolas em buracos quadrados e saía matando quem não estivesse adequado a isso. Auschwitz, a Sibéria, a cadeia nos Estados Unidos, tudo isso são maneiras de se livrar de realidades que não caem bem com a ideia. Mas para a doutrina social da Igreja, a gente deve ter sempre em consideração que a elaboração conceitual, a ideia, ela está a serviço da captação, da compreensão e da condução da realidade. Ou seja, a ideia serve para a gente conseguir captar a realidade. Eu vejo uma coisa que, poxa, é uma xícara. Chá. Pequeno Príncipe, eu estou captando uma realidade. Quer dizer, você viu essa xícara agora, você pensou, o professor está bebendo alguma coisa na xícara, ele está dizendo que é chá, talvez seja uísque, tem um Pequeno Príncipe na xícara, então você consegue elaborar conceitualmente isso. Repara que você tem
Quais elementos? A visão de uma xícara, a visão do Pequeno Príncipe. Você não tem o elemento do gosto de chá, que eu tenho. Então você pode duvidar da minha palavra. Talvez eu esteja bebendo uísque na xícara. São coisas que fazem com que você possa fazer a sua elaboração conceitual desta realidade para você conseguir captar e compreender a realidade. E a partir daí, você vai conseguir conduzir a realidade. Por exemplo, se ao invés de você estar assistindo essa aula gravada, que faz parte de um curso, você estivesse conversando comigo pela internet numa chamada de vídeo, uma ligação de vídeo, aí você me viu e você sabe que eu não presto. Você sabe que eu certamente estou enchendo os córneos de uísque. Então você vai dizer, Carlos, para de beber uísque, meu amigo, não faça isso. Essa xícara inteira de uísque, você vai ficar trêbado, o seu fígado vai para o beleléu, Carlos. Você vai começar a tentar conduzir a realidade a partir daí. Agora, e se a sua elaboração conceitual, se a sua ideia estiver errada? Quer dizer, vai que não é uísque, é chá mesmo. O que você vai fazer? Você vai corrigir a ideia. É isso que o ideólogo não consegue fazer. Me perguntaram outro dia qual é a diferença. Poxa, um ideólogo quer mudar a sociedade toda e mudar as pessoas, e a igreja quer mudar as pessoas, mudar a sociedade, justamente a ordem dos fatores. O que acontece? O ideólogo, um cara que pensa que a ideia é mais importante que a realidade, ao invés de pensar corretamente junto com a igreja que a realidade é mais importante que a ideia. O que o ideólogo vai fazer é mudar a lei. Ele vai mudar a lei e aí todas as pessoas vão se comportar. Se não se comportarem, ele vai matar, vai botar preso, vai fazer alguma coisa com elas. E assim a sociedade vai ficar chique, toda bonita. Por quê? Porque o troço ali de cima mudou, então pode. Todo o resto se encaixou. Já o que a igreja diz? É que eu devo tentar ser santo, você deve tentar ser santo, todo mundo deve tentar ser santo. Todo mundo tentando ser santo, a sociedade vai ficar um pouquinho melhor. Simples assim. Reparem a diferença. O que é o ser santo? É eu lidar com a minha realidade, com o meu pecado. Eu conseguir pecar menos, eu conseguir agir de uma maneira mais moralmente correta. Eu tentar fazer menos besteira. E assim a sociedade como um todo vai melhorar, mas ela só vai melhorar de baixo para cima. Ela nunca vai melhorar porque promulgaram a lei dizendo é proibido matar os outros. Gente, essa lei já existe e não funciona. É proibido roubar dos outros. Essa lei já existe e não funciona. Agora, a gente precisa dizer para alguém que esteja tentando realmente ser santo que ele não deve roubar os outros, que ele não deve matar os outros, que ele não deve mentir? Não. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer, gente, por favor, vamos tentar ser santos. E assim a gente consegue, talvez, melhorar um pouquinho a sociedade. A gente deve tentar, em suma, adequar a ideia à realidade. No caso do Brasil, por exemplo, é muito claro a gente ver a distância entre uma coisa e outra. A gente tem o deputado, ele é eleito para ele ser o representante do povo, o pai dos pobres, sei lá o quê. Na ideia, na teoria, ele é um legislador. Aí de vez em quando acontece votação de impeachment, essas coisas que a gente vai ver um monte de deputado falando na TV, e o que a gente vê? A gente vê que ninguém, quase ninguém dos que estão ali, fala coisa com coisa. A realidade é completamente diferente da ideia. Tudo o que eles propõem ali, tudo que acontece ali, quem vai fazer são seus assessores parlamentares, que ganham uma fortuna, fizeram concurso público para estar lá, e que estão a serviço daqueles caras. Porque o que aqueles caras estão querendo fazer não é o que a lei diz que é para eles fazerem. A gente tem uma lei que diz uma coisa, a gente tem uma realidade completamente diferente dela. Isso no Brasil, então, é uma mania generalizada. E aí a gente fica com esse negócio de dizer, não, chique é a ideia. A gente tem que fingir que é assim. A gente tem que mudar toda a cultura, mudar toda a sociedade para ela se adequar à ideia. Isso não funciona. Ensina no Santo Padre, nesse terceiro princípio estratégico. A realidade, gente, ela é mais importante que a ideia. A ação acontece na realidade. O raciocínio vai iluminar a realidade, mas ele vai ter que ser confrontado com ela. Poxa, não bateu o que tinha aqui na xícara? É chá?
não é o uísque que você estava pensando, vamos mudar a ideia. Vamos corrigir. Não é corrigir a realidade para a realidade se adequar à ideia. É corrigir a ideia para a ideia representar a realidade e a partir daí a gente poder ver como que a gente vai agir. A realidade para o cristão, inclusive, como é uma realidade iluminada pela encarnação do Verbo, ela vai sempre chamar a misericórdia. Por que ela vai sempre chamar a misericórdia? Porque qual é a realidade? A realidade é, por exemplo, uma pessoa passando frio, passando fome. Então o que a gente vai fazer? Dar de comer a quem tem fome, dar roupas a quem está nu, visitar o preso e por aí vai. Tudo isso são atos de misericórdia, corrigir o errado, educar o inculto. A gente vai agir misericordiosamente porque a realidade impõe isso. Quando a gente vê uma pessoa passando fome, a gente dá comida para ela. A gente tem o dever de dar comida para ela. Se aparece alguém no portão da minha casa pedindo comida, eu vou dar comida para essa pessoa. É claro! Se alguém está pedindo comida, para que é? Para lambuzar nas orelhas? Não, porque ele está com fome. Então eu vou dar comida a ele. É evidente, isso é realidade. Já o que a ideia diz? A prefeitura tinha que fazer alguma coisa, né? Sabe esse bando de desocupado, largado na calçada? Gente, o que isso faz? Colocar a ideia acima da realidade, negar na prática a realidade, leva a esse pensamento gnóstico, esse pensamento que coloca a pessoa como um ser superior. É uma coisa muito perigosa mesmo. Nós devemos, então, sempre nos apegar à realidade, ao pão, queijo. A ideia serve para captar a realidade, para compreender a realidade e até para conduzir a realidade. Mas ela tem que estar adequada à realidade. A realidade é mais importante do que a ideia. Sempre foi e sempre vai ser. A ideia tem que estar a serviço da captação, da compreensão e da condução da realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus.